Oi, meus amores, tudo bem? Que o mundo está passando por uma transformação incontestável, isso a gente já sabe, né? Mas algumas pessoas podem sofrer mais que outras. Isso porque algumas pessoas percebem as coisas mais rápido que outras. A história que acontece na vida do outro pode ser a ferramenta adequada para que você perceba, antes que seja tarde demais, o que você precisa fazer e o que você tem que mudar. Eu vou ler para vocês agora uma matéria, é rápida, mas prepara o coração, porque é real e emocionante. Está na revista Marie Claire Online e conta a história da Luciana, do seu pai e da sua família. Olha só. Nasci em uma família muito unida. Antes de me casar, vivi durante muito tempo com os meus pais em Washington, nos Estados Unidos. Meu pai trabalhava no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Era um economista competente. Em 2015, se aposentou e resolveu com minha mãe que voltariam para morar no Brasil. Foram então para Araras, na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, onde a gente sempre teve uma casa que era o refúgio da família. Me casei e fui morar em Valinhos, cidade ao lado de Campinas, em São Paulo. Até novembro do ano passado, ela está se referindo a 2019, quando meu marido começou a atuar em uma empresa de tecnologia aqui em Póvoa de Varzim, no norte de Portugal, e nos mudamos para cá. Meus pais vieram com a gente para ajudar a mudança e ficaram quase um mês conosco, curtindo minha nova casa e os netos. Depois disso, só nos vimos pela internet, em nossas longas e divertidas chamadas de vídeos diários. Tudo começou quando, no início de fevereiro, meus pais, Jaqueline e Luiz, na época com 67 e 65 anos, fizeram uma viagem para Cairo com escala em Nova York. Iam finalmente conhecer o Egito e passariam uns dias na casa do meu tio Sérgio, nos Estados Unidos. Na ida e na volta. A epidemia lá já era o assunto da vez, e como estavam fora de casa havia quase um mês, resolveram voltar para o Brasil usando máscaras no avião. Não apresentavam nenhum sintoma de coronavírus. Fizeram isso por precaução. Quando chegaram, no dia 6 de março, tiveram um pouco de tosse e fadiga, mas achamos normal, provavelmente culpa da mudança climática que logo passaria. Era só descansar. Já em Araras, pediram aos 2 funcionários da casa que não fossem trabalhar e avisassem a parentes e amigos que ficariam em quarentena voluntária. 4 dias depois, nos vimos, como sempre, pela tela do celular. Em seguida, meu pai sentiu falta de ar e se dirigiu até o hospital da cidade de Santa Teresa na companhia de minha mãe, que também não se sentia bem. Lá foram imediatamente encaminhados para o isolamento. Nos vimos mais uma vez virtualmente e eles contaram que ambos estavam infectados pelo coronavírus. Depois disso, só minha mãe atendia as minhas ligações. O meu pai já estava entubado. Uma semana mais tarde, com os meus pais ainda internados na UTI, em 18 de março recebemos a notícia que meu tio Sérgio, engenheiro químico, que vivia em Nova York com minha tia, com quem meus pais haviam estado dias antes, havia falecido devido às complicações da Covid-19. Ficamos extremamente abalados. Tio Sérgio era tão próximo, um homem inteligente, culto. Em 2007, participou do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, grupo que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Atualmente, atuava como consultor em negócios sustentáveis e integrava o Comitê Científico para Problemas do Ambiente, SCOOP, na sigla em inglês, ou SCOP, que é uma agência intergovernamental associada à Unesco.
era referência no que fazia. Estava com 79 anos, mas ainda cheio de vida e projetos. Meu pai estava no CTI quando meu tio morreu e não soube de nada. 2 dias depois, ele também não resistiu. Minha mãe soube da morte do meu pai pela médica e a enfermeira que a acompanham no hospital. Essa talvez seja a parte mais dolorosa dessa história, que é inteira triste. Não pude abraçar minha mãe no momento mais difícil de nossas vidas, em que nós duas precisávamos desse abraço. Meu irmão, que mora em Fortaleza, deixou sua mulher e filhos pequenos para cuidar de tudo e apoiar a minha mãe, que segue internada. Está na linha de frente lá, resolvendo todos os trâmites morosos e dolorosos praticamente sozinho, só com o nosso apoio virtual, além de tios e primos que estão no Brasil e sem poder sair de casa. Quanto a mim, sigo daqui, devastada, presa em Portugal, sem chão e ainda sem acreditar em tudo que nos aconteceu. Ontem tivemos uma primeira vitória. Minha mãe foi para o quarto do hospital, saiu da UTI, o que significa que está bem melhor. Não está mais em total isolamento, mas segue sem contato físico com as pessoas. Temos nos falado diariamente. Ela conta que tem sido acolhida por todos, que recebe a comida sempre com um bilhetinho fofo dizendo que tudo vai ficar bem, que ganhou da equipe médica várias cartinhas e mensagens carinhosas, está inundada de amor e que no novo quarto há uma janela fechada, mas através do vidro ela consegue ver uma árvore e se enche de esperança. A dor de perder um pai maravilhoso, de falar sobre isso com minha mãe por chamada de vídeo, sem poder abraçá-la, é lancinante. Assistir tudo à distância, de mãos atadas, é devastador. Só quem perde alguém dessa forma entende de verdade a gravidade do que estamos vivendo. A situação é realmente muito, muito crítica. Então, por favor, seja consciente, se puder, fique em casa. Não minimize a situação, não pague para ver. Esse vírus é real, letal e perigosíssimo. Não é só uma gripezinha. Ele pode ser fatal inclusive para pessoas saudáveis com condições físicas privilegiadas. Aconteceu na minha família 2 vezes em apenas 2 dias. Essa matéria está na revista Marie Claire e eu estava acompanhando aqui, estava lendo e fiquei muito sensibilizada no momento em que tomei conhecimento dessa história. Porque a história dela pode ser a nossa história amanhã. Esse vírus não é brincadeira, é altamente contagioso. A maneira de se pegar esse vírus é muito fácil. Ele está no ar, ele está nas mãos, ele está nos objetos, ele está na mesa, ele está em tudo que é lugar. Então, toma muito cuidado. Tenha toda a responsabilidade consigo e com os outros. Faça por você, mas faça também pelas pessoas. Porque você pode não ser grupo de risco, mas esse vírus já provou que todos nós somos absolutamente iguais. O que tem morrido de gente jovem também não é brincadeira. E outra coisa, né, gente? Vamos parar para pensar que não é só morrer ou não morrer. Tem um mar de complicações nessa história. Você ficar doente no teu hospital para ser internado, mesmo que você resista. Quem quer ficar doente em casa? Quem quer passar mal? Quem quer ter falta de ar? Quem quer morrer afogado no seco? Como eu ouvi hoje um paciente falando. Essa expressão é muito chocante, mas é muito real. Então vamos tomar cuidado, vamos tentar cada um fazer a sua parte. Se você puder, fique em casa. Eu estou em casa, mesmo precisando trabalhar, mas eu estou aqui, por mim e por vocês, pelo nosso Brasil e pelo nosso planeta. Cuidado, tá?